Olá, alunos! Como vão vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos dar início aí ao nosso último LDA deste ano, né? E o de vocês, o último da vida, tá? Vamos estar falando aí sobre, nessa primeira parte do LDA dos carboidratos, a parte dos lipídios e para finalizar as proteínas, tá legal? Bom, vamos iniciar aí. O exercício 1. A maior parte da energia necessária para as atividades desempenhadas pelos seres vivos provém dos carboidratos. Sobre esses compostos, analise as afirmativas e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá. Em geral, os carboidratos são formados pela combinação de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Bom, essa afirmativa ela está correta, né? Nas cadeias dos carboidratos, né, a gente só vai encontrar esses três elementos químicos. Em virtude do sabor adocicado de alguns carboidratos, são popularmente chamados de açúcares. Exatamente. E até mesmo aqueles que não são tão adocicados assim, eles acabam se tornando açúcares aí no nosso corpo, né? O amido, o glicogênio, a celulose são polissacarídeos constituídos por moléculas de glicose. Exatamente. Todos eles são polissacarídeos, né? E vão ter glicose aí na sua estrutura. As plantas absorvem energia solar e a armazenam na forma de glicose, um disacarídeo sintetizado a partir do gás carbônico e água. Essa daqui vai estar incorreta, né? Porque a glicose ela é um monossacarídeo, tá? Então o problema aqui é justamente o fato desse disacarídeo estar aqui no meio. A frutose é um isômero funcional da glicose. Exatamente. O exercício 2. A tecnologia ambiental tem direcionado as indústrias à busca da redução dos desperdícios dos processos de produção. Isso implica a redução ou reaproveitamento de resíduos. Os resíduos são vistos como desperdício, pois é material que foi comprado e está sendo jogado fora, o que reduz a competitividade econômica de um processo. Dentre os mais estudados em buscas de reaproveitamento estão os resíduos da água indústria, bagaços, palhas e cascas. Esses componentes integram uma biomassa rica em glicose, frutose e celulose, produtos com alto valor para indústrias químicas e de alimentos. Qual a relação estrutural entre os monossacarídeos citados no texto e a celulose? Então vamos lá. A alternativa A, ela fala assim: a glicose e a frutose formam a sacarose, que por sua vez é o monômero constituinte da celulose. Essa daqui está errada, né? Porque a glicose e a frutose formam a sacarose e é, portanto, um disacarídeo, tá? Não um monossacarídeo, um monômero. A B é a frutose é o monômero formador da celulose. O monômero que forma a celulose é a glicose, não a frutose, tá? A C, a glicose e a frutose são constituintes da celulose, só que também está errada, né? A celulose é um polímero formado apenas pela glicose, tá? Então monômero, né? Um polímero monomérico, tá? A D, a glicose é o monômero formador da celulose, exatamente. A glicose é um homoporímero, né? Ela é formada apenas por um monômero, um tipo de monômero, né? E aí, a glicose, frutose e celulose são monossacarídeos distintos. A celulose é um polissacarídeo, tá? Não é um monossacarídeo. Então aqui só a D mesmo vai estar correta. Continuando aqui, a 3. De acordo com o tamanho da cadeia carbônica, os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Complete o quadro a seguir com base nessa classificação. Então, a glicose. A glicose é um monossacarídeo, é feito de apenas um tipo de sacarídeo. A lactose. A lactose é um oligosacarídeo, né? Ou seja, um disacarídeo compostos por dois sacarídeos diferentes. A frutose é um monossacarídeo. O amino do
O amido é um polissacarídeo, a sacarose é um oligosacarídeo e a celulose é um polissacarídeo. A 4. Para responder à questão, leia o texto e selecione as palavras, expressões adequadas para o preenchimento das lacunas. Os carboidratos são moléculas de grande importância biológica. Dentre as diversas funções desempenhadas pelos carboidratos no organismo humano, destaca-se a de fonte energética, exemplificado pelo. Os carboidratos menores, conhecidos como polissacarídeos, podem ser quebrados em moléculas pequenas denominadas. Então, as palavras ou expressões que completam correta e, respectivamente, as lacunas dos textos são. Então, aqui ó, a gente vai ter, né, como a gente tem aqui, ó, carboidratos, fonte de energia exemplificada pela. Aqui a gente pode colocar glicose, né? Glicose e açúcar comum, tá? Glicose e açúcar comum. Esses carboidratos maiores, conhecidos como polissacarídeos, podem ser quebrados em moléculas pequenas, denominadas monossacarídeos, tá? Então a resposta correta aqui é a C. O exercício 5, né, a lactose, também chamada de açúcar do leite, é um disacarídeo e possui fórmula estrutural. Aí você tem aqui a fórmula estrutural da lactose. Observe uma coisa, nós não estamos muito acostumados no nosso curso em ver esse tipo de conformação para as moléculas, né? Mas isso daqui é o que a gente chama de conformação em cadeira, tá? É praticamente a mesma coisa quando a gente vê aquela forma circular, né? Só que ela é uma conformação diferenciada, mas não muda muita coisa. Então aqui a pergunta é: a lactose é hidrolisada pela ação da lactase, uma enzima do suco intestinal produzindo. Então, quando a lactose é hidrolisada, né? O que ela produz? Quando vocês pensam em uma hidrólise, tá? Ela vai estar sendo quebrada aqui, ó, nessa molécula de oxigênio aqui, tá? Então, ela vai formar uma glicose e uma galactose, tá, galera? Então, a resposta certa é a C. A maltose, também conhecida como açúcar do malte, é um oligosacarídeo obtido pela indústria por meio da fermentação de cereais em germinação, tais como a cevada. Este carboidrato é obtido por meio da ligação glicosídica entre duas moléculas de glicose. Então, a gente vai ter duas moléculas de glicose, tá? E através de uma ligação glicosídica, ela forma a maltose, né? Que é um oligosacarídeo, tá? Então ele pede para a gente primeiro identificar a estrutura, né? Na estrutura, a ligação glicosídica. A ligação glicosídica a gente vai ter aqui, ó, exatamente neste ponto, tá? E como é formada a ligação glicosídica? Aí a gente tem que explicar, né? A ligação glicosídica vai ser uma ligação intermolecular formada entre grupos hidroxilas de duas moléculas com a eliminação de uma molécula de água, tá? Essa é a explicação para a ligação glicosídica. 7. A começar pelos pigmentos naturais utilizados nas primeiras pinturas rupestres, as substâncias químicas têm sido desde sempre utilizadas pelos artistas. Atualmente, diversas substâncias químicas modernas, sintéticas ou naturais, como solventes, resinas, colas e fungicidas, são essenciais para preservar a herança artística e cultural mundial. Por exemplo, os químicos, juntamente com os restauradores e curadores de museus, buscam compreender a natureza e a composição dos materiais utilizados por determinado artista. As mudanças físicas e químicas que ocorrem nesses materiais, com o passar dos anos, e como afetam a composição e as propriedades cromáticas do material original. Esses estudos demonstram que o índigo é um dos pigmentos orgânicos mais antigos, tendo sido usado na Índia e também no Império Maia. O índigo foi inicialmente produzido a partir do indicam, um produto natural obtido de plantas como a Indigofera tinctoria. Observe as equações químicas mostrando a síntese do índigo a partir do indicam. Então nós temos aqui a estrutura do indicam, né?
Em água, ele forma o indoxil mais A, tá? E o indoxil, tá? Ele tem um equilíbrio com B, né? Você observa aqui que a gente tem uma tautomerização, né? Nessa ligação dupla aqui, ó. E aí, quando ele reage com oxigênio, ele forma esse composto aqui, ó. O índigo corante mais água, tá? E aí ele quer saber o produto A na primeira reação é uma aldose que também está presente na constituição da sacarose. Qual que é o nome do A? Se o A é uma aldose, tá? O nome do A vai ser glicose. Então, a alternativa correta é a D, tá bom? Bom, finaliza aqui esse LDA de carboidratos, tá? E a gente se encontra no próximo, que vai ser do conteúdo de lipídios, que é a continuação deste. Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado vocês nos seus estudos e até a próxima.